Boa noite a todos. Então, nesse momento, estamos dando início à nossa aula de projeto de fábrica, dia 14 de maio. Mas antes de iniciar a aula, vamos esperar um pouquinho para ver se chega mais gente. Vamos dar uns 2 minutos para ver se mais gente se une a nós aí. Só um minutinho. Bom, vamos então dar início à nossa aula. Hoje o nosso foco é na seção 3.2, que fala das ferramentas que você pode utilizar para projetar o arranjo da sua fábrica, né? Então, essa sessão é bastante interessante, ela fala do PERT CPM, onde CPM, na verdade, diz respeito ao caminho crítico, que é extremamente importante no projeto de uma fábrica, né? Então, CPM é o Critical Path Method, método do caminho crítico, né? Bom, então vamos passar nessa questão, inclusive. Vocês devem ter visto a questão principal, que é do não pode faltar, que ele mostra aí, né? Lá no... Eu vou até colocar o nosso livro aqui. Depois nós temos aí, ele fala do relatório que deve ser feito nesse tipo de questão que ele coloca aqui, né? Do sem medo de errar, que ele coloca lá. E em seguida vem o avançando na prática, que é um problema que vocês devem ter mandado para mim, né? Ele fala do desbalanceamento da linha de produção. Então ele pede que você faça uma descrição de como seria para corrigir um problema de desbalanceamento na linha de produção, né?
É bastante interessante, eu espero que vocês tenham feito isso, tenham entendido o problema, tá? Porque vocês vão usar aí como engenheiros de produção, vocês vão usar isso com bastante frequência na sua vida, caso vocês venham trabalhar como engenheiros de produção, né? Isso é uma observação que eu quero fazer, inclusive, que é o seguinte: vocês têm que dar foco numa disciplina, na minha, por exemplo, né? Não exatamente em conseguir a nota para passar. Quem faz isso está fadado ao insucesso. Você tem que dar foco em aprender os conceitos, que esses conceitos são extremamente importantes. Se você aprender o conceito, tirar a nota vai ser uma consequência natural de você ter estudado, de você ter feito isso, né? O pior que pode acontecer é você, não vou me preocupar não, porque vocês sabem que para passar numa disciplina é extremamente fácil. Qualquer um passa em qualquer disciplina. Agora, o problema é você se formar, você consegue a nota, se forma, não aprendeu nada, e aí você vai tentar conseguir um emprego de engenheiro. E não vai conseguir, porque você não tem conhecimentos. Você até pode conseguir um temporariamente, mas depois vai ser demitido porque você não tem conhecimentos. E a empresa não está lá para ensinar os conceitos a você, ela está para usar os seus conceitos. Então, se você quer se formar e trabalhar como engenheiro, ao invés de trabalhar como caixa de banco ou atendente de lojinha, você tem que estudar, tem que aprender, gente, tá bom? Então vamos lá para o nosso Faça Valer a Pena, que tem as 3 questões que nós vamos resolver hoje, tá bom? Então nós temos aqui a primeira questão, ela tem uma frase em que algumas palavras ou grupos de palavras foram retirados, e aí você tem que encontrar essas palavras nas alternativas para ver qual delas que vai responder realmente aquela questão, né? Então eu vou ler a questão para nós acompanharmos. Então, primeira questão. Você aprendeu que existem diversas técnicas que podem ser aplicadas no projeto de layout de uma fábrica. Baseado nesse contexto, preencha as lacunas do texto a seguir. Então, a frase é a seguinte: as diretrizes a serem cumpridas em um projeto de layout baseiam-se em garantir palavra 1 aqui, dos recursos, minimizando a distância a ser percorrida para o transporte de materiais. Os processos de fabricação de cada item devem determinar as rotas de fabricação para que os espaços possam ser, palavra 2 aqui. Além disso, as normas de, palavra 3, devem ser respeitadas para não se colocar em risco as vidas dos operadores humanos e o patrimônio da empresa, tá certo? Bom, nós vemos aqui nas alternativas, são várias opções aqui, né? E nós vamos tentar responder quais são elas. É possível responder até sem olhar o texto, mas o texto já traz essa resposta. Então vamos dar uma olhadinha onde é que nós temos isso. Se você for aqui na página 115, né? Ele diz aqui, olha, está aqui essa frase aqui, ó. Bom, antes disso, vamos ler tudo que está escrito aqui no projeto Layout, que eu acho que é importante para nós entendermos esse conceito. Você aprendeu as principais técnicas que podem ser aplicadas no projeto de layout de uma fábrica. Isso significa que o espaço físico do sistema produtivo deve acomodar as máquinas e equipamentos de tal forma que... Então, tem 3 afirmações aqui, vamos lá. O resultado principal seja maximizar a flexibilidade da produção e garantir a competitividade da empresa. O projeto de layout deve estabelecer de forma criteriosa como devem estar dispostos os recursos necessários para a realização dos processos de fabricação e prever como os fluxos de materiais devem ocorrer para minimizar a energia e tempo gastos em manipulação e transporte. Vamos à segunda frase, atenção a ela. As diretrizes a serem cumpridas nesse projeto de layout baseiam-se em garantir a integração dos recursos, minimizando a distância a ser percorrida para o transporte de materiais. Os processos de fabricação de cada item devem determinar as rotas de fabricação para que os espaços possam ser racionalizados. Além disso, as normas de segurança devem ser respeitadas para não colocar em risco as vidas dos operadores humanos e o patrimônio da empresa. Então aqui nós temos a frase que nós vimos lá, mas vamos ler a terceira. A visão tecnológica consiste em aplicar recursos de automação e tecnologia da informação
para que os processos de fabricação possam ser realizados com êxito, mantendo a competitividade necessária para a sobrevivência da organização. Então, essas normas, essas regras, devem ser respeitadas para que você faça um layout decente na sua empresa, tá bom? Então, voltando aqui à questão que nós temos, né? Na verdade, é a segunda frase que está lá, né? Nós vamos olhar aqui, ó, as diretrizes a serem cumpridas em um projeto de layout baseiam-se em garantir o quê? A integração dos recursos, minimizando a distância a ser percorrida para o transporte de materiais. Os processos de fabricação de cada item devem determinar as rotas de fabricação para que os espaços possam ser racionalizados, tá? Além disso, as normas de segurança devem ser respeitadas para não se colocar em risco as vidas dos operadores humanos e o patrimônio da empresa. Conforme eu disse a vocês, a resposta estava lá. Mas se você olhar a frase como um todo, e se você estudou esse capítulo, essa seção, você vai ver que é natural, você nem precisaria ler lá para saber a resposta, tá? Então isso é bastante importante aqui. Vamos ver a segunda questão, então. Existem várias ferramentas para o projeto de layout de uma fábrica. Quando utilizamos um diagrama de rede, há uma série de informações fundamentais que podem ser utilizadas. Faça uma análise do diagrama ilustrado na figura a seguir. E daí ele diz, considerando o diagrama de rede apresentado, assinale a alternativa correta. Então, nós temos um diagrama aqui, né? E ele faz 5 afirmações aqui, das quais, provavelmente, somente uma está correta, né? Então, para nós analisarmos isso daí, vamos tentar verificar como é que nós temos esses caminhos que nós temos aí, como é que nós podemos defini-los. Então vejam o que eu fiz aqui, eu vou colocar na tela para vocês visualizarem, né? Então esse aqui é o diagrama que foi colocado lá, tá bom? Então dentro nós temos os números dos processos e fora nós temos o tempo gasto no processo, né? Esse tempo gasto no processo, nós vamos analisar aqui, olha só. O que diz aqui, ó? Caminho crítico corresponde ao caminho de atividades que precisam ser executadas. Ele é o mais demorado, portanto, se acontecer algum imprevisto nesse caminho, isso provocará um atraso no caminho crítico. Se houver um imprevisto, isso vai provocar um atraso. Por isso, esse caminho é chamado de crítico, tá bom? O que é folga? É o intervalo de tempo de atraso que é permitido de tal forma que não comprometa o tempo associado ao caminho crítico, ou seja, a folga só existe nos outros caminhos e não no crítico, tá bom? E o tempo que nós temos para cada atividade, né? É o chamado prazo esperado, M. Então, olha só, para cada atividade estima-se o tempo pessimista, que é o máximo tempo necessário para se realizar a atividade. Estima-se o tempo mais provável, que é o tempo normal de operação sem imprevistos. E o tempo otimista, que corresponde ao comportamento ótimo do sistema, quando tudo dá certo, né? Nesse contexto, a fórmula para o cálculo do tempo esperado é dado por, olha aqui, ó. Ele é o tempo pessimista mais 4 vezes o tempo mais provável, mais o tempo otimista e dividido por 6, tá certo? Então, os 3 tempos entram nessa computação do tempo esperado, tá bom? Voltando lá para o nosso... Então, vejam, aqui nós temos, então, como eu estava falando para vocês, né? Tudo que eu li estava aqui, né? Ó. Então, vejam que os tempos entram aqui, todos os tempos entram aqui na computação do tempo esperado, né? Aqui tem folga, caminho crítico. Então, vamos de novo lá para aquele papel que eu fiz com os cálculos. Eu calculei os caminhos possíveis. Então, o primeiro caminho, começando de cima para baixo, né? É 1, 3 e 8. Quais são os tempos? É 3 mais 2 mais 10, né? Que vai dar 15 unidades de tempo. Pode ser minutos aqui, né? 15 unidades de tempo.
O segundo caminho é 1, 2, 4, 8, que vai dar o quê? Olha, 3 mais 7, 10, mais 1, 11, mais 10, 21 unidades de tempo. Vamos dizer que sejam minutos, né? 21 minutos. O terceiro caminho é 1, 5, 6, 8. Então, ele é 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 10, 15. 15 minutos de duração. E o último caminho é 1, 7, 8. Né? Com tempos de duração o quê? 3 mais 4, 7, mais 10, 17. Então, olha, nós temos aqui, ó, 15 minutos, 21 minutos, 15 minutos, 17 minutos. Qual é o caminho crítico, gente? É o que tem 21 minutos. É 1, 2, 4, 8. Esse é o caminho crítico. 21 minutos. Então, vamos lá para as questões nossas. Para as alternativas nossas, né? Então, voltando ali. Ele diz aqui, olha, existe um caminho que consome 20 unidades de tempo. Bom, se nós voltarmos lá naquelas continhas que eu fiz, 15, 21, 15, 17. Então, é falsa aquela lá, tá bom? Voltando lá para as questões. Primeira é falsa. Segunda, a rede apresenta um máximo de 6 caminhos que podem ser percorridos. Ele fala de 6 caminhos. São 6 lá, gente? Acredito que não, né? Vamos dar uma olhadinha. Ó, 1, 2, 3, são 4 caminhos possíveis. Então, também está errada aquela afirmação lá. Voltando aqui, a terceira afirmação diz o seguinte: o caminho crítico totaliza 21 unidades de tempo. É isso mesmo, é o que nós vimos lá, né? O caminho crítico é o que demora mais tempo. Ele é o 1, 2, 4, 8 que toma 21 unidades de tempo, né? Estou supondo que sejam minutos aqui, né? 21 unidades de tempo. Vamos voltar para lá. Então, essa alternativa está correta, né? A alternativa C está correta, mas vamos ver as outras, né? A folga máxima permitida é de 8 unidades de tempo. O que é folga, né? Folga é a diferença entre o que você tem num caminho e o caminho crítico. Então, a maior folga que nós temos é entre esses dois aqui e o caminho crítico, ou seja, de 15 para 21, que vai dar 6 unidades. Então, a maior folga que nós temos é de 6 unidades de tempo. Não 8. Esse diagrama não permite folgas. Bom, acabamos de ver que dá. Ele tem várias folgas possíveis ali. Tá certo, gente? Bom, então nós achamos a resposta, que é a resposta que é a alternativa C dele, né? E espero que vocês tenham entendido essa questão, porque ela é bastante importante para os conceitos nossos aqui, tá bom? Bem, continuando. Pergunta 3. Então vamos lá. Quando se aplica a técnica PERT-CPM, necessariamente envolve-se o uso de uma série de conceitos. Considerando essa informação, avalie as seguintes afirmações. Então vamos ver quais delas são verdadeiras, quais são falsas, e vamos justificar por que as falsas são falsas, tá? Primeira afirmação. O tempo esperado para a realização de uma atividade está diretamente relacionado com o tempo pessimista que foi previsto. Olha só, o tempo esperado para a realização de uma atividade está diretamente relacionado com o tempo pessimista que foi previsto. Se nós voltarmos lá onde estão aquelas afirmações que eu mostrei para vocês, ó, o tempo que é o prazo esperado aqui, ó, esse aqui, ele leva em conta os 3 tempos, que são o pessimista, o mais provável e o otimista. Então, sim, isso é verdade. Se nós voltarmos ali à questão, ó, o tempo esperado para a realização de uma atividade está diretamente relacionado com o tempo pessimista. Sim, é verdade. Assim como ele também está relacionado com o tempo otimista e com o tempo mais provável, tá? Então, a primeira é verdadeira. Segunda, o tempo de folga não compromete o caminho crítico. Bom, isso é verdade, né, gente? Se nós olharmos lá naquela afirmação que nós temos lá, folga é o intervalo de tempo de atraso que é permitido de tal forma que não comprometa o tempo associado ao caminho crítico.
A definição de folga é essa, que ela não comprometa o tempo do caminho crítico. Então, voltando lá, a segunda afirmação também é verdadeira. Vamos ver a terceira. Enquanto o sistema produtivo estiver operando dentro do caminho crítico, não haverá possibilidade de atrasos. Também é verdade, né? Quer dizer, se ele está no caminho crítico, rigorosamente não há possibilidade de atraso, somente se houver problemas, né? Então, isso também está correto. Então, a afirmação certa para nós é a terceira. Todas as afirmações estão corretas, tá? Então, eu gostaria de saber se vocês que estão aí agora têm alguma dúvida sobre essa questão. Tudo bem com a terceira? Beleza. Então, com essa solução que nós tivemos aqui, depois eu vou pôr no grupo aquela solução que eu pus para a questão 2, tá? Que eu acho que é importante para vocês depois verem se fizeram do mesmo jeito. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa seção 3.2? Tem alguma dúvida sobre isso? Bom, como ninguém se manifesta, suponho que ninguém tenha dúvidas, né? Tanto nas questões quanto no assunto. Então, eu vou dar por encerrada a sessão 3.2. Então, vamos dar uma passeada na sessão 3.3, que é o assunto da próxima semana, né? Que é o que vocês devem estudar nessa semana. Bom, esse assunto da sessão 3.3 é a concepção de um arranjo físico de uma empresa, né? Como é que se faz isso, né? Então, nós temos aqui, ele explica, deixa eu passar lá para... O autor explica aqui, né, os conceitos que você tem, fala do ciclo de vida de um projeto, né? E aqui nós temos, então, processo de concepção, processo de planejamento, processo de execução e os processos de fechamento. Note que há uma intersecção entre vários deles aqui, né? E você tem que tomar cuidado com isso, né? Veja que o planejamento vai até onde começa o fechamento, né? Óbvio. Se você já começou o fechamento, não tem sentido falar em planejamento, assim como concepção também, né? Não tem sentido isso. Agora, monitoramento e controle, não, ele existe o tempo todo, né? Assim como os de execução. Então é importante você ter em mente isso, como é que funciona, né? Ou seja, no ciclo de vida você tem 4 fases, que é o planejamento do projeto, o projeto informacional, o projeto conceitual e depois o projeto detalhado, né? E detalhe, né, para você fazer uma alteração no seu projeto, no layout da sua fábrica, quanto mais no começo, mais barato é fazer essa alteração. Quanto mais no final, mais caro fica. Principalmente se você já estiver na fase de execução, aí é caríssimo modificar isso, né? Então aqui o autor explica o planejamento do projeto e o projeto informacional, como é o que você tem que fazer, né? Depois ele fala do projeto conceitual, e aqui ele fala do seguinte, olha, você chegou a várias alternativas de layout, tá certo? Então você tem que escolher uma delas. Várias que você acha que são possíveis, são viáveis, né? Então como é que você faz isso? Você vai fazer uma matriz de decisão, né? Isso aqui é o conceito de uma matriz de decisão. Como é que funciona uma matriz de decisão? Então, você vai definir quais são os critérios que são importantes para você fazer a comparação entre as suas possibilidades. Aí, para cada critério, você vai atribuir um peso, que é a importância relativa deles, né, entre eles. Depois, para cada alternativa, você vai dar uma nota para aquele critério, tá? E aqui você vai fazer a média ponderada de cada nota da alternativa. Então, a sua alternativa escolhida deve ser aquela que tiver a maior média, a maior nota aqui entre T1, T2 e T3. Você vai escolher a alternativa que tiver a maior nota, tá certo? Então, é extremamente importante que os critérios sejam bem escolhidos e os pesos sejam bem atribuídos, tá? E isso é complicado, gente. Eu vou colocar no grupo de vocês uma planilha que eu desenvolvi uma vez
eu estava dando aula de projeto de produtos e eu estava explicando para meus alunos como é que funciona. Então, uma coisa que eu fiz, independentemente da aula, foi o seguinte: eu estava querendo comprar um notebook novo e eu olhei lá, procurei na internet direitinho quais eram as marcas, fui até lojas e vi. E no final de contas, eu cheguei a 3 computadores que eram viáveis para mim. 3 computadores que eu achava que eu poderia comprar. Bom, mas como é que eu ia fazer para decidir entre eles, né? Então, eu fiz uma matriz de decisão, tá bom? Então, eu quero até mostrar essa matriz para vocês aqui agora. Só um minutinho. Então, essa matriz de decisão deve ter uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, tá? Então, vocês vão ver que tem coisas que talvez sejam meio antiquadas aqui, tá bom? Mas, então, vejam só, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei o que Ismael, considero importante num computador para poder compará-los, né? Então, eu coloquei aqui, olha, a marca. Por que a marca é importante? Porque ela me dá um nome, ela me dá uma certa garantia, como um carro, né? Você vai comprar um carro marca XYZ, ou você prefere comprar um Ford, ou um Chevrolet, né? Então, a marca é importante por causa da reputação que existe, né? Então, ela tem uma certa importância. O processador que ele usa, a memória, quantidade e tipo de memória, o HD, então qual é o tamanho e velocidade, né? A tela, o vídeo, preço, obviamente o preço é muito importante, o frete, se ele tem o mouse que ele tem, como é que é, se ele é o mouse do próprio computador, né? Touchpad. As portas USB, quais são e que tipos são e quantas, né? Garantia, que é algo extremamente importante, tá bom? O sistema operacional, a bateria, tipo, vida dela. Outra coisa extremamente importante no caso do computador, né? Assistência técnica, como é que ela é feita? Ela tem, por exemplo, nós estamos em Salvador. Eu vou comprar um computador, ele tem assistência técnica em Salvador, né? Se ele tem Bluetooth, se ele tem, na época era importante, né? Se ele tinha o leitor de Blu-ray, a câmera, como é que era, sintonizador de TV e o peso dele, tá? Então eu citei todos esses fatores. Aí coloquei o grau de importância, que é o peso, né? Então, olha, os pesos, eu comecei com os pesos mínimos, né? O que que é menos importante para mim? Então, tudo que tem peso 1 é o que era menos importante para mim. Então, ó, as portas USB, o valor do frete, sistema operacional, o Bluetooth, aliás, Bluetooth não, Blu-ray, né? Isso eram as coisas menos importantes. Daí fui vendo o que tinha um pouco mais de importância, né? Então, a marca foi mais importante, né? Mas quais são os fatores mais importantes para mim que eu coloquei? Olha aqui, ó, o processador, a memória, o preço à vista, tá? Em seguida, o que que foi? Ó, a garantia, tá? A garantia. E em seguida, o preso 4, né? Assistência técnica, como é que era? E o HD, tá? E assim por diante. Aí, para cada um dos computadores, eu dei uma nota para cada fator. Aqui, ó, as notas deles, tá? Aqui as notas. Aqui do lado tem a nota vezes o peso, tá? Nota vezes o peso, nota vezes o peso. E aqui tem a soma de todas as notas ponderadas, tá? E aqui tem a nota do computador, que é essa soma dividido pela soma dos pesos, tá? Ou seja, comparar isso ou isso dá na mesma coisa. Só que você falar com uma nota que vai de 0 a 5, então você compara melhor do que aqui tem 208 e tal. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Não, é que a imagem tava travada pra mim, mas já destravou. Voltou já, né? Ótimo. É. Então, gente, então olha só, esse primeiro computador, que era o que eu queria comprar, na verdade eu queria comprar esse aqui, tá? Por quê? Porque era um super computador, era muito bom. Mas o que pendeu contra ele? A garantia, né? Ele tinha 1 ano e era no Rio de Janeiro. Portanto, se desse um pau no computador e eu quisesse fazer a manutenção dele, eu teria que embalá-lo, mandá-lo para o Rio de Janeiro, eles consertariam o computador e depois devolveriam para mim. Então, só nessa ida e volta, só na ida e volta eu perderia minimamente uma semana, né? E esse outro aqui, por exemplo, né? Tinha
1 ano de garantia e tem assistência técnica em Salvador, tá? E esse outro aqui, ó, tem 2 anos de garantia e em casa. O cara vem em casa para dar a nota, a garantia, né? Então isso aqui pesou muito contra ele, a garantia e assistência técnica, tá bom? Então eu acabei comprando esse daqui, ó, foi um Dell, né? Não é o que eu uso hoje, porque aquele lá já ficou antiquado, né? Na época ele foi muito bom, hoje em dia ele já seria um computador bem velhinho, né? Mas na época foi o que eu comprei. Porque olha a nota dele, ficou 4,3. Esse aqui ficou em segundo, né? Apesar de tudo, ele ficou em segundo. Esse aqui 3,6, tá? Então, obviamente, isso aqui fui eu que fiz tudo, né? Eu fiz tudo. Mas se você está numa empresa, digamos que você vai decidir quais notebooks você vai comprar para sua empresa, né? Então você vai fazer como é que você vai fazer essa relação de fatores? Não é você sozinho que vai fazer, você vai pegar um grupo de pessoas, provavelmente usuários, e eles é que vão dizer o que é importante para você julgar o computador. Aí você vai, através de um grupo de pessoas, vai decidir quais são os fatores importantes. Depois disso, você vai definir, pode ser com as mesmas pessoas, qual é o peso de cada fator, ou seja, a importância relativa de cada fator. Então você vai decidir se vai ser de 1 a 10 ou de 1 a 5, tanto faz, né? Você vai usar isso e vai colocar aqui. Depois você vai dar notas para cada um dos fatores disso daqui. De preferência, essas notas têm que ser dadas não pelas mesmas pessoas que definiram os fatores e os pesos, tá? Por quê? Porque a pessoa que dá um peso muito alto aqui, ela tende a dar muito valor para o que tem o melhor processador. Então ele vai olhar, opa, esse aqui então merece nota 5, outro merece nota 3. Então, é um detalhezinho que vocês podem pensar nisso, tá? Bom, depois é só fazer conta, né? Então, essa planilha aqui já dá. Eu vou colocar essa planilha para vocês lá, para vocês analisarem, tá? E isso aqui pode ser usado para tudo. Para você, pessoalmente, você vai comprar uma geladeira, tá? Você pode usar uma planilha parecida com essa. O que é importante numa geladeira, né? Aliás, aqui teria outro fator que eu nem coloquei também, que seria a aparência, né? Numa geladeira também vai contar isso. Qual é a aparência dela é importante? É claro que é. Você vai botar um negócio que parece um carrinho de mão na sua cozinha? Não, você não vai fazer isso, né? Então, você tem que escolher, dar uma nota para aparência também, um peso e uma nota. Isso pode ser usado para qualquer coisa, para você comprar um apartamento, para você comprar um carro, né? Um carro, você vai colocar o quê aqui, ó? Preço sempre tem, né? Em qualquer lugar tem o preço aqui, né? Então você vai julgar isso. Quais são os fatores importantes? Para cada fator importante, você vai atribuir um peso e depois vai dar notas para cada uma das alternativas, considerando esses fatores. Tá certo, gente? Vocês entenderam esses conceitos que eu disse agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Rayane, Tatiane? Não, professor, tá tranquilo. Tudo bem, então? Eu vou colocar essa planilha. Depois eu quero que vocês a analisem e façam seus comentários, se vocês gostaram ou não. Isso é importante também, tá bom? Então, voltando ali para o nosso no 3.3, né? Então, aqui ele fala depois do projeto detalhado, né? Você já escolheu a alternativa e você vai detalhar esse projeto, tá bom? E depois disso, é só você implantá-lo, né? Lembrando que se você descobrir algum erro, resolver mudar alguma coisa, quanto mais adiantado você estiver no projeto, mais caro e mais difícil e demorado vai ser para você implantar essas mudanças. Por isso que é importante você resolver tudo logo no início, todos os problemas. Quanto mais no começo você eliminar os problemas, melhor e mais barato fica mudar depois, tá? Aí vem o sem medo de errar, que é a resolução daquele problema base que o autor propôs lá no começo, né? Então ele vai citar aqui tudo que é importante. Depois vem o avançando na prática, que é a seleção de layouts, né? Então ele vai descrever um problema aqui. E eu sugiro, tanto no outro, no Sem Medo de Errar, quanto aqui no Avançando na Prática, que vocês leiam o problema e tentem resolvê-lo sem ler a resolução. Queimem a cabeça, tentem, se esforcem mesmo. Aí depois, se você conseguir ou não, depois você vem e vê a resolução. E aí compare com a sua, tá bom? Aí compare com a sua e veja o que você poderia mudar, como é que ficaria isso, tá bom?
Por último, nós vamos ter, então, o faça valer a pena, que são aquelas 3 questões, né? A primeira questão é uma que tem uma frase com 4 lacunas. Em cada lacuna vai uma palavra só, nesse caso, uma palavra só. Então, você tem que ver das alternativas qual delas tem as 4 palavras que tornam a frase correta, tá bom? Fazendo a frase, não é preciso justificar as outras, é claro que não, tá bom? Na segunda questão, ele faz 3 afirmações, né? Quer dizer, ele afirma quais são as tarefas que devem ser feitas. E você vai ver se essas tarefas são verdadeiras ou falsas. Você precisa fazer isso mesmo, né? Para desenvolver o projeto informacional do layout. Aí você vai marcar verdadeiro ou falso para cada uma. E para aquelas que você marcar falso, você vai ter que dizer por que ela é falsa, tá bom? A terceira questão, na terceira questão, você tem 3 afirmações e você vai julgar quais delas são verdadeiras e quais são falsas. Da mesma forma, aquelas que você considerar que são falsas, você vai justificar por que elas são falsas. E note, isso é importante, porque só assim para você aprender. Para você dizer, essa aqui é a certa, a alternativa certa é a B, tá? Por exemplo. É fácil chutar. Chutar, eu posso chutar agora, o certo é D. Não, o certo é A. Mas não interessa chutar, não é o ponto que está em questão aqui, gente. O que está em questão é o seu aprendizado. Será que você vai aprender realmente? Isso é importante. Então, pense nisso, estude, tente justificar corretamente as alternativas, só assim você vai aprender. E lembre-se, né? Se você não conseguir alguma coisa, tiver dúvida, eu estou aqui. Então você pode botar uma questão lá no grupo e eu vou tentar responder da melhor forma possível, tá? Não tenha vergonha, não tenha receio de botar uma pergunta lá. Não existe pergunta idiota, tá bom? Não tenha receio de perguntar. Coloque sua pergunta lá, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa sessão 3.3? Fique à vontade. Ainda não. Não, né? Tá bom. Então, pessoal, eu queria saber como é que está o trabalho de vocês. Eu não me lembro se vocês duas, Rayane e Tatiane, estão no mesmo grupo. Vocês estão no mesmo grupo? Não. Ótimo. Então, eu quero saber como é que estão os grupos de vocês. Eu vi que algumas pessoas me mandaram aí o andamento, né? Eu quero saber se vocês estão conseguindo caminhar com o trabalho direitinho. Tá, no nosso grupo a gente meio que dividiu as partes e cada um tá tentando resolver e ajudando o outro, né? Certo. Ótimo. Isso é bom. Então, vão fazendo isso. Semana que vem eu vou perguntar de novo. Eu quero saber como é que vocês estão, tá? Então, é importante que vocês se reúnam e discutam o trabalho. Sobre o trabalho, alguém quer perguntar alguma coisa? Vejam que vocês têm 3 semanas só para resolver o trabalho agora, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá bom. Não. Então, gente, eu vou encerrar nossa aula agora e vou colocar aquela planilha lá. Então, dê uma analisada na planilha e vejam se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar ou contestar alguma coisa. Fiquem à vontade, tá bom? Lembre-se de que tudo que está lá é totalmente subjetivo, tá? Então, não existe o conceito de certo ou errado, tá? Então, se você discordar de um peso que eu dei lá, tudo bem. Você coloca o seu, você pode até usar aquela tabela. Você coloca o peso que você achar mais coerente. Mas não é que esteja errado o meu, tá? E lembrando que numa empresa, os pesos e os fatores que vocês vão colocar, assim como as notas também, devem ser feitas em grupo e não por uma pessoa só, porque senão muita gente vai discordar, aí você vai dizer, não, peraí, mas foi o grupo que decidiu, não fui eu, tá? E se você decidir sozinha, você vai ter problema, que alguém vai discordar e vai jogar na sua cara. Porque você disse isso, eu não concordo e tal, né? Se você tiver em grupo, você diz, então por que você não participou, né? Se for o caso. Tá bom, gente? Então, já que ninguém mais Professor, tem... Oi, tudo bem, uma né? dúvida sobre o trabalho é que a gente dividiu a parte escrita, introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo. Aí a pessoa que ficou com a introdução no meu grupo está perguntando se falaria a introdução um pouco da matéria e depois do produto que a gente escolheu, ou Sim, só
outro. A introdução, sim, você vai falar um pouquinho do assunto, né? Uma página ou duas, não mais do que isso, em que você vai explicar tudo que você fez. Você vai citar as fases do projeto, alguma coisa assim, né? O que que você foi feito, vai dizer em que você se baseou para fazer isso, né? Embora deva haver também a bibliografia, né? Um capítulo que é a bibliografia, né? Ou referências bibliográficas, né? E no desenvolvimento, se você quiser, você pode, em vez de chamar de desenvolvimento, pode chamar dos capítulos, cada um deles pode ser diferente, né? Você pode chamar um de projeto de concepção, projeto básico, projeto e assim por diante, né? Conforme o próprio autor define. Fica a seu critério, o que você achar melhor. Agora a dica, né? Se vocês tiverem em dúvida, façam e mandem para mim o que vocês tiverem, que eu dou uma olhadinha e digo se está bom ou se não está. A Tá gente bom? mandou o que o senhor pediu. Sim, eu vi que eu recebi, mas eu não tive tempo de revisar ainda. Tá Mas eu bom. vou verificar isso e dou um retorno para vocês. Tá bom, gente? Se Tá bom, precisarem de qualquer coisa, falem comigo, tá bom? Não se esqueçam de que eu estou disponível aqui. Então, eu vou encerrar a nossa aula agora. Uma boa noite para vocês e um abraço para vocês duas. Tá? Tchau. Tá, tchau. Tchau, professor. A quem interessar possa, eu já coloquei no grupo a planilha de comparação dos notebooks. Então, deem uma olhadinha lá e façam suas críticas, tá? Um abraço a todos.